capítulo de número 7, versículo de número 10. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. Amém? Todos acharam? Diz assim: então o Senhor falou a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu rosto? Amém? Podeis assentar-se. Queridos, quando nós nos deparamos a partir do capítulo 7 do livro de Josué, nós temos que voltar um pouquinho e para nós entendermos o que Deus estava dizendo a Josué nesse exato momento. Josué, o povo de Israel tinha se preparado para pelejar contra uma cidade conhecida como cidade de Ai, e o povo de Deus foi envergonhado, humilhado diante dessa cidade. Josué então se prostrou-se diante do Senhor e passou-se a buscar ao Senhor. Por que passou-se a buscar ao Senhor? Porque o Senhor tinha dado grandes vitórias a Josué, desde a sua trajetória, desde quando ao início, se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 1, o Senhor visita Josué e diz: o meu servo Moisés já é morto. É morto. Agora tu levanta e conduz esse povo a conquistar a terra prometida. Josué, ele foi aquele a quem o Senhor levantou para estar no lugar de Moisés. E naquele exato momento, quando Deus o levanta, a partir do capítulo 1, o texto nos menciona, no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te abandonarei, nem te desampararei. Depois, em seguida, se nós formos entrar no versículo 1, o Senhor ele sempre trouxe algumas coisas específicas para Josué, dizendo sobre ser forte, ser corajoso, não temer, não se assustar, porque o Senhor era com ele. Nesse exato momento, então, Josué reúne toda a tribo, todo o povo de Israel, para dar algumas diretrizes que o Senhor tinha para ele. Qual que era a primeira trajetória que Josué tinha com os filhos de Israel? Atravessar o Jordão. Eles, além de saírem atravessarem o Jordão, além deles atravessarem o Jordão, eles tinham agora algumas terras para serem conquistadas. E a primeira terra, o primeiro lugar que eles iriam conquistar à sua frente seria a região de Jericó, que eles estariam ali para ser conquistados. Deus então, Josué envia alguns espias, olha Jericó, vê as muralhas de Jericó, e Deus diz a Josué: entreguei a Jericó e o rei e a todos nas suas mãos. E Deus trouxe algumas ordenanças, para que todos os despojos, tudo que estivesse em Jericó, era para ser destruído. Para ser destruído. Depois da travessia do Jordão, Deus honra Josué. Se você for voltar no capítulo 3, ali, Josué, ele, juntamente com o povo, eles atravessam o Jordão no tempo de cega, Deus abençoa eles chegam do outro lado. O povo de Jericó, eles estavam aguardando, qual que era? Esperando o momento certo, será que eles iriam atravessar o Jordão ou não? E eles viram que a mão do Senhor os conduziu, porque o Jordão, nesse tempo de cega, ele era alto, estava alto as águas, e eles se abrem, e o povo de Israel passa de uma forma miraculosa. Deus faz algo extraordinário com eles. No versículo 7 do capítulo 13, hoje o Senhor diz: começarei a te exaltar diante de todo o povo de Israel, para que reconheça que assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Nós vimos que mais uma vez o Senhor vem para Josué dizendo a respeito: eu estou contigo. Eu estarei contigo. Então, Josué, ele viu o Jordão se abrir. Da mesma forma que Josué, quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles viram o mar se abrir, e ali eles viram a promessa, a ação de Deus, de uma forma extraordinária acontecendo com eles, agora eles estão vendo o Jordão se abrir, e isso é uma confirmação da presença do Senhor sobre eles.
Só que agora, eles estão diante do Jericó. Josué, então, o que ele faz? Antes de ir para Jericó, ele circuncida todo o povo, prepara todo o povo em Gilgal, atravessa o Jordão, monta o seu acampamento em Gilgal. Eles estando em Gilgal, prepara o povo, santifica o povo. E ali, ele então se prepara para ir para conquistar Jericó. No capítulo 5, versículo 13, Josué se prepara, ele está ali se encontrando ao pé de Jericó, e de repente ele olha para o lado, ele se depara com um homem com uma espada nua, desembainhada, e ele pergunta: tu és do nosso ou do nosso adversário? Ou do nosso inimigo, adversário? Ele diz: não, eu venho como príncipe do Senhor. E naquele exato momento, como diz a palavra do Senhor, ele é instruído, ele instrui Josué de que forma que ele iria vencer ali as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó era a confiança que todo o povo de Jericó tinha. Mas Deus deu direção: Josué, durante todos os dias rodeará as muralhas, ninguém fala nada, um silêncio. Eles rodeiam as muralhas no primeiro dia, no sexto dia. Quando no sétimo dia, eles mais uma vez dão no sexto dia, no sétimo, eles dão 7 voltas no mesmo dia. E as muralhas caem por terra, o povo de Deus entra e destrói toda aquela cidade. O que acontece? Os filhos de Israel venceram, foram à conquista, passaram pelo Jordão, que aparentemente era impossível. Deus deu vitória para eles. Agora, diante de Jericó, que aparentemente era impossível, Deus deu vitória para eles. Aí agora, eles estão todos felizes. Olha, Deus está conosco, a vitória é grande, que bênção. Vamos lá, conjecturando aqui, vamos lá. Chegando então no capítulo 7, Josué mais uma vez diz aos filhos de Israel: agora existe uma cidade, como cidade de Ai, né, ou Ai, vamos dizer assim, que é uma cidade mais ou menos de 10 a 15 mil habitantes. O que eles fazem? Vão lá, espia a cidade, como eles fizeram com Jericó. Foram lá, espiar a cidade, olhar a cidade, viram como era a cidade, se prepararam para lutar contra Jericó, foi vitorioso. Agora eles fazem a mesma forma, eles vão até a cidade de Ai. Chegando lá, eles se deparam com a cidade, olham a cidade, e os espias trouxeram um relato para Josué. No capítulo 3, eles disseram: olha, Josué, não reporta a todo o povo, não é necessário que vá a todos, não é necessário que vão todos, mas mande para lá só 3.000 homens, que suba para atacar a cidade de Ai. Não vai todo mundo, Josué. E aí o que acontece? Eles subindo, de repente, os habitantes da cidade, vamos lá, no versículo de número 5 do capítulo 7, os habitantes da cidade de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e os perseguiram. Aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade, das pedreiras, que desceram e derrotaram diante disso. O coração do povo se derreteu e tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Josué, então, o que ele faz? O povo viu que, nós tivemos uma grande conquista, vencemos a cidade de Jericó, as muralhas caíram, fomos vitoriosos, mas agora diante de uma cidade que aparentemente é mais simples, mais vulnerável, nós não conseguimos ter o mesmo êxito. E o título dessa mensagem de hoje é: nós precisamos voltar a vencer. Quando quer precisar voltar a vencer? É que muitas vezes nas nossas vidas nós tivemos grandes conquistas, vencemos grandes batalhas, derrotamos grandes inimigos que se levantaram contra nós, que vieram contra nós. Mas quando se trata de alguma circunstância, alguns pecados, algumas situações aparentemente menores, que não chama tanto a atenção como os demais que vencemos, nós não estamos nos preparando como deveríamos nos preparar para vencer. E às vezes, quando nós olhamos para Jericó, Josué, o preparo, ele está ao pé de Jericó, de repente ele recebe ali aquela visita daquele ser, daquele anjo, recebe ali, e ali de repente ele é instruído, como que deveria fazer? Ele segue a instrução do Senhor, e seguindo a instrução do Senhor, ele foi vitorioso, ele conseguiu vencer, algo que aparentemente era impossível. Só que isso acontece nos nossos dias a dias.
Quando se trata de grandes batalhas que vêm contra nós, nós corremos, jejuamos, consagramos, buscamos ao Senhor, imos para o culto, fazemos tantas coisas, mas quando se trata de algumas situações nas nossas vidas, nós deixamos de lado, não nos envolvemos muito e saímos envergonhados e derrotados. E nesta noite o Espírito Santo nos traz essa palavra a respeito. Qual tem sido o meu preparo diante daquelas batalhas que nós estamos, muitas vezes, não subestimando o nosso adversário. Estamos subestimando o nosso adversário. O que eles fizeram? Josué, olha, não manda todo mundo não. 3.000 homens está bom. 3.000 é o suficiente. A autoconfiança, às vezes a soberba, o orgulho tem sido a ruína de muitos ministérios, de muitas pessoas diante do Senhor. Porque não estão tendo a humildade, a simplicidade de se preparar desde o princípio. Porque se nós formos analisar Davi, enquanto ele estava matando o leão e o urso, ninguém estava vendo Davi matando o leão e o urso. Mas eu sempre gosto do Davi naquele momento. Ele estava, o treinamento de Davi para destruir o gigante foi o leão e o urso. Por quê? Porque quando Saul diz para ele, olha, tu é menino, tu não pode lutar contra Golias. Ele é homem de guerra, você ainda é menino. Davi diz, olha aqui, meu senhor, quando eu apacentava o rebanho do meu pai, veio um leão e um urso, e eu matei. E assim como o Senhor me deu vitória lá, Ele me dará vitória aqui. O que Davi entende? Tem certas batalhas, meu irmão, independente de qual é o adversário, a posição, o preparo tem que ser o mesmo. A consagração, ela não muda, ela tem que permanecer a mesma. O preparo tem que ser o mesmo. Só que muitas vezes, o que nós estamos fazendo? Nós olhamos para o nosso adversário, esse pecado, essa mentira não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não vai afetar em nada, mas é tudo que o diabo precisa, é de uma pequena brecha. Como diz Cantares, o que faz estrago muitas vezes não são as grandes raposas, mas é as pequenas raposas que faz um estrago maior na vinha. E nós temos que entender que muitas vezes a legalidade, a liberdade que eu dou para certas situações que aparentemente não traz efeito nenhum no momento, mais tarde será uma grande ruína. Se nós formos analisar a vida de Sansão, por sua vez, nazireu, consagrado pelo Senhor, e se nós formos usar exemplo de Sansão, a sua mãe e o seu pai, seguiram toda a instrução que o Senhor havia falado para eles. Toda a instrução que o Senhor havia falado para sua mãe e para o seu pai, a respeito dela se consagrar no período de gestação, e ela consagrar o menino no período de gestação. Mas o que aconteceu? Sansão, ele mata um leão, e de repente ele se depara com aquele leão, quando ele volta, o leão está com enxames de abelha. Ele pega aquele mel, come, e traz ao seu pai e à sua mãe. E ele não relata para o seu pai e sua mãe que foi tirado de um cadáver. E nós vimos que naquele exato momento, o que acontece com Sansão? Ele caiu na primeira vez, ele errou, as forças do Senhor se afastou dele, por causa daquele pecado, daquela situação? Não. Mas nós vimos que no decorrer da vida de Sansão, ele foi permitindo com que algo fosse acontecendo, e ele foi perdendo, até que quando ele se depara com Dalila, eles estão deitados com Dalila por 3 vezes, 4 vezes, tentando persuadi-lo para que relate o seu segredo, até que uma hora, o que Sansão faz? Ele fala a verdade, ele abre o seu coração para ela, e o texto nos menciona que quando ela grita, lá vem os filisteus, ele diz assim, como da outra vez, o Senhor também me livrará agora. Só que ele não havia entendido que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. E é o que os filhos de Israel estão dizendo para Josué, Josué, como foi com Jericó, assim será aqui. Como nós vencemos lá, nós vamos vencer aqui. Só que aí quando eles vão para a batalha, a história é outra. As condições são outras. Porque havia algo errado no meio do povo de Deus. E isso fez toda a diferença, de que aparentemente uma cidade frágil, pequena, pudesse trazer uma vergonha para os filhos de Israel.
E quando no versículo 10, o Senhor disse, Josué, então o que ele faz? Ele sempre, Josué, vendo Moisés clamar, buscar ao Senhor, o que ele faz? Ele passa então a buscar ao Senhor. Ele vai buscar ao Senhor. E aí Josué, o Senhor disse, Josué, levanta-te. Por que permanece assim prostrado perante o teu rosto? O primeiro passo para que nós possamos voltar a vencer é nos levantarmos diante do Senhor. O primeiro passo para que você volte a vencer é estar de pé. Porque enquanto você estiver prostrado, caído, aceitando tudo isso na tua vida, você vai passar por motivos como foram os filhos de Israel. Foram envergonhados. E nós precisamos nessa noite entender que orar, nós temos a obrigação de orar. Todos os dias, buscar. Mas também nós temos que entender que eu preciso estar de pé para tomar a posição, para percorrer e para fazer o que eu tenho que fazer para que eu volte a vencer. E nós voltarmos a vencer existem tantas áreas nas nossas vidas, se nós formos abrir um leque, que nós estamos sendo envergonhados e derrotados todos os dias. Existem tantas áreas nas nossas vidas que nós formos analisar, a gente não consegue vencer. Falta de, às vezes vamos colocar assim, a resistência, resistir, o resistir, se fortalecer. E o fortalecimento, o preparo das nossas vidas, diante de Deus, fará com que possamos voltar a vencer e a conquistar aquilo que Deus, o Senhor, tem para nós. Quando nós entendemos aqui, Deus vira para Josué e diz, Josué, levanta-te, porque estás prostrado. Deus fala para Josué, primeiro passo, ergue-te. Aí o Senhor, ele vem e diz, Israel violou a minha aliança, que eu havia ordenado, para que eles, lembra, não tomassem nada da cidade de Jericó, para que tudo fosse destruído. Eles tomaram, tiraram para si. E é tão interessante que a palavra de Deus, o Senhor, é só versículo 11, diz assim, ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu havia ordenado, sim, tomou o que era anátema, até furtou para si, e também guardou no meio das suas bagagens, tendas. O que eles fizeram? Um deles pegou, guardou e escondeu, e trouxe, ocultou, não falou nada. Aparentemente está tudo bem, mas bem para nós, mas diante dos olhos do Senhor, não. E o interessante, querido, é que a gente pode esconder, mas aquilo que está diante de Deus nós não podemos esconder. E foi o que aconteceu aqui. O Acã pensou, ninguém viu. Acã pensou, ninguém percebeu. Acã pensou, ninguém notou o que eu fiz, mas o Senhor viu. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre, tem certas coisas nas nossas vidas que trava, não é só uma parte da nossa vida, trava tudo, barra tudo. Reinaldo, por que não está dando certo? Por que travou? Por que a vida está assim? Precisamos erguer-nos na presença de Deus para que Deus possa revelar por que as coisas estão travadas e nos consertarmos diante do Senhor. Precisamos voltar a vencer. Precisamos que o Espírito Santo volte a ter mais liberdade no nosso meio. Precisamos com que a glória de Deus se manifeste mais no nosso meio. Precisamos com que a ação de Deus se manifeste mais no nosso meio. Interessante que eu não ia pregar essa mensagem, eu estava lá com o Lucas correndo, e de repente quando eu subi na moto, estava vindo para cá, o Espírito Santo pegou e disse, você vai falar sobre isso, isso e isso. Você precisa voltar a vencer as áreas que você tem passado por vergonhas, por humilhações, por situações. Você precisa voltar a vencer. Deus quer que você seja um vencedor, mas um vencedor o quê? Não é só um vencedor para que todos possam ver.
aquilo que você está fazendo, não, meu irmão. É as suas vitórias no oculto, lá dentro, que ninguém está vendo, mas você está saindo vitorioso na presença do Senhor. Isso alegra o coração de Deus. As suas batalhas que você trava no seu quarto, no seu particular, no seu dia a dia, nas suas renúncias. Nas suas renúncias. Porque todos os dias nós somos nos deparados a situações e adversidades que o inimigo vem contra nós, se levanta contra nós. E a gente pensa assim, nossa, meu Deus, e está você sozinho no meio das batalhas, solitário. Mas eu vou dizer para você nessa noite, assim como o Senhor visitou Josué ao pé de Jericó e dizendo, você não vai sozinho, eu estou contigo. Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou contigo no meio dessas batalhas, dessas lutas, e as suas lutas interiores, que você tem se saído derrotada, hoje o Senhor quer te fortalecer, para que você possa sair vitorioso, exaltando e glorificando o nome santo dele. Aleluias. Porque quando nós tivermos coragem, aí Josué, o que ele faz? Ele ouve a instrução do Senhor, ele entende, então Deus mostra para ele que há algo errado no meio do povo. O que ele faz? Ele sai para consertar as coisas. E aí consertar as coisas não é fácil. Você sair para consertar, você sair para arrumar, você sair para... Porque quando você está fazendo algo que não precisa ser consertado, mas quando você tem que consertar as coisas, você tem que voltar lá atrás. Aleluia. Deus revelou para Josué, e Josué o que ele fez? Antes de ele voltar de novo para a luta, ele vai consertar as coisas. E é o que nós precisamos entender. Porque às vezes Deus mostra para nós. O que eu tenho que fazer? Deus mostra, filho, você aconteceu isso, assim, assim, assim. Aí a gente pensa, então agora eu vou. Então eu vou lá. Aí você sai derrotado, meu Deus. Não, não é assim. Vai consertar primeiro. Vai arrumar as coisas primeiro. Para depois você voltar a se preparar novamente para ir contra aquela situação que te derrotou no princípio. O que Josué faz? Então ele reúne o povo. Versículo 13. Levanta, santifica o povo, proclama a santificação ao povo, para que amanhã, assim o Senhor Deus, mostre que há anátema no meio de vós. Agora, meu irmão, vamos analisar aqui. Nós não estamos falando aqui de 20 pessoas, 50 pessoas. Nós estamos falando aqui mais de, vamos colocar assim, 3 milhões de pessoas. Vamos colocar o cálculo de quando eles saíram do Egito. Nós estamos falando de uma multidão. Agora você imagina procurar, é como se fosse caçar uma agulha num palheiro. Mas aquilo que Deus revela e mostra, Ele não falha. Até que no versículo de número 18, caiu-se a sorte, foi então até a família de... Então Josué fez a família de Zabade vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmim, neto de Zabade, bisneto de Zera, da tribo de Judá, foi revelado. E aí o que o texto nos menciona? Que Acã, por sua vez, Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, declara o que fizeste, e nada nos ocultes. Versículo 20, Acã respondeu a Josué, em verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e o que eu fiz? Vi entre os despojos um belo manto de tecido de Sinear, babilônio, 2 quilos e 400 gramas de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, e deixei-me seduzir pela cobiça, e me apossei delas. Então escondi no chão da minha tenda, e com a prata abaixo. Josué então escuta da parte de Acã o que ele havia feito. E agora o que Josué faz? Pega Acã, todos os seus pertences, todas as suas famílias, todo o seu familiar, todos,
E eles vão para o lugar conhecido como Vale de Aor, ou Acor. E no Vale de Acor, que está próximo a Jericó, entre Jericó aqui, a cidade de Ai aqui, o Vale de Acor aqui. Ali então Josué declarou que trouxesse toda essa humilhação que estava no meio do povo de Israel, e eles são colocados ali e são apedrejados naquele lugar. Nós temos que entender que Acã, ele tinha tudo para herdar e receber o que Deus tinha para ele. Acã, vamos abrir uma conjuntura aqui, tinha tudo para ser um obreiro abençoado, para ser uma família abençoada na presença do Senhor, para ser um homem de Deus abençoado, para ser uma bênção, mas infelizmente ele permitiu-se seduzir-se pela cobiça e se apossou de coisas que não deveria se apossar. Acã, ele tinha tudo para herdar o que Deus estava preparando para todo Israel, mas ele não conseguiu chegar. Por quê? Porque a cobiça fez com que ele ficasse na beira do caminho. E as consequências, não foi só ele, todos à sua volta não conseguiram chegar. E nós temos que entender, irmãos, que às vezes o pecado, o erro, as falhas, ela não acontece, às vezes não é só comigo. Se eu vou mal, a minha casa vai mal. Se eu vou mal, tudo à minha volta vai mal. Tudo sofre, tudo padece. Mas se eu estou bem, se eu sou abençoado, todos são abençoados. E nós temos que entender que o Senhor, por que o Senhor nos traz essa palavra nesta noite? Para que nós possamos entender que eu, quanto você, todos nós, a igreja do Senhor, precisa ser aquela igreja que ora e o milagre acontece. Precisa ser aquela igreja que o milagre acontece, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Tem ação no nosso meio. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele quer nos levar a voltar a vencer novamente diante da tua presença. Eu estou me referindo às vezes sobre nós aqui, sobre as nossas batalhas interiores, aonde nós estamos sendo derrotados, porque só você sabe o campo de batalha no seu íntimo, aonde você está dizendo assim, Reinaldo, realmente, tem uma área da minha vida que eu não consigo vencer, tem algo na minha vida que eu não consigo suportar, é uma luta, é uma prova, eu não consigo vencer. Pois eu vou dizer para você nessa noite, Ele quer te fortalecer, Ele quer te renovar, Ele quer te dar vitória. As vitórias de Deus não se baseia só em algumas áreas, mas se baseia em tudo que nos envolve no nosso decorrer. E quando nós olhamos aqui então no versículo 8, depois que Acã, ele é então eliminado, o anátema é eliminado, o Senhor então encoraja Josué novamente, não temas, e não te desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta-te e sobe contra a cidade. Eu os entreguei nas tuas mãos. Aí, nós temos que entender algo. Se você for ler o capítulo 7, em nenhum momento o Senhor disse para Josué, entreguei a cidade aí nas tuas mãos. É um momento que nós às vezes saímos para a batalha, e Deus está no silêncio, Deus não trouxe nenhuma confirmação daquilo. Eles saíram sem a confirmação de Deus. Quando eles vão para Josué lutar contra Jericó, eles saem com a confirmação de que o Senhor estava com eles. Todas as vezes que Josué saía para a batalha, ele saía com a confirmação de que o Senhor estava com ele. Agora aqui no capítulo 8, para nós encerrarmos, é um período, o que Deus diz? Josué, eis que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, seu povo e sua cidade e sua terra. O que é isso? Deus está dizendo, Josué, depois de todo o conserto, de todo o preparo de santificar o povo, vai voltar a vencer novamente. E aí o texto nos menciona, e ele diz, trarás a cidade de Ai, o seu povo, tratarás, assim como foi com Jericó, assim será com o rei de Ai. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Aí o que nós estamos vendo aqui? Deus dando direção, estratégia
como que seria a vitória, como que eles iriam vencer novamente. O que nós aprendemos aqui? Nosso Deus é um Deus que nos prepara para a batalha. Não tem como nós sairmos para a batalha sem que Ele nos prepare primeiro. Não tem como sairmos para a batalha sendo que Ele nos direcione primeiro. Se nós formos olhar a vida de Davi, Davi foi vitorioso porque em todas as batalhas que ele buscou e consultou o Senhor, ele foi vitorioso. Se nós formos olhar, por exemplo, a cidade de Ziclag, quando ela é invadida, o povo de Israel queria apedrejar Davi, todos choravam porque as suas mulheres, todas elas foram levadas cativos, e aqueles homens chorando, o que Davi faz? Davi vai se reanimar no Senhor, ele vai buscar ao Senhor, e quando ele busca o Senhor, Deus confirma, ele diz, perseguirei os nossos inimigos, alcançá-lo-eis. O que o Senhor diz para Davi? Persegue e de fato alcançarás. Davi prepara os seus guerreiros, e ele vai para a peleja, vai atrás dos homens, dos que haviam saqueado a cidade, e no meio do caminho, olha a direção de Deus, eles acham um homem egípcio, abandonaram 3 dias pelo seu senhor. O que Davi faz? Aqueles homens que estavam com Davi, não, vamos passar, não, para. Durante 3 dias, Davi cuida daquele homem, Davi dá água para aquele homem, dá pão para aquele homem restaura o seu ânimo, e ele diz, olha, eu estava com meu senhor, saqueamos cidade tal, e ele diz, e aquele homem foi responsável por guiar Davi até o acampamento que estavam os seus adversários. O que nós aprendemos aqui? Que no meio da batalha, Deus vai colocar pessoas certas para te direcionar. No meio da batalha, Deus vai colocar aquelas pessoas que vão olhar para você, não desista, eu estou contigo. No meio da batalha, Deus vai colocar pessoas para te fortalecer, para dizer para você, por mais que a luta é grande, teu Deus ainda é maior, por mais que a batalha está difícil, Ele te renova, Ele te restaura. E se nós formos analisar a vida de Davi, ele sempre foi vitorioso, porque Deus não abandonou no meio da batalha, porque ele sabia buscar o Senhor no momento e na hora certa. E aonde nós temos que compreender, porque se você voltar ao capítulo 3, Josué então separa todos os homens, da primeira leva, Josué leva o quê? Só 3.000 homens. Agora, da segunda leva, ele vai com 30.000 homens. O que é isso? Ei, nós temos que aprender a lidar com aquilo que nós... Da mesma forma que o nosso adversário, ele conhece todas as nossas fragilidades, ele conhece todas as nossas situações, ele sabe quem somos. Nós temos que entender também que nós temos que saber lidar, nós temos que estar preparados com o nosso dia a dia. E as batalhas, e quando Deus me dava esse texto, eu lembro que eu vi um vídeo de uma águia, eu creio que todos já devem ter visto o vídeo de uma águia. A águia, quando ela ataca algumas presas, principalmente quando ela ataca uma cobra, ela não luta com a cobra no campo dela. Ela pega ela e leva ela para o alto. Por quê? Leva ela para o seu campo de batalha. Porque se ela sabe, se ela lutar com a cobra embaixo, ela é derrotada. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te fortalecer, Ele vai te preparar, Ele irá nos preparar para que você possa voltar a vencer aquelas batalhas que você enfrenta no silêncio, aquelas batalhas que você enfrenta dentro de você, aquelas batalhas que você enfrenta no seu casamento, na mante comandava a súpria, aquelas batalhas que você enfrenta com os seus filhos, aquelas batalhas que você enfrenta no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu particular, aquelas batalhas que você trava e você, Deus, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo te diz, eu faço forte ao cansado e multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus está dizendo para você nessa noite, não vai te parar, essas lutas não irão te parar, essas lutas não vão te parar, porque
eu estou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ele está dizendo para você nesta noite, por mais que você diga, Senhor, eu não vou vencer, Deus está dizendo para você nessa noite, coloque-se de pé, se prepare, anda na minha presença, e eu vou abrir portas, milagres vão acontecer, porque eu não te abandonei, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque, queridos, vamos dizer aqui, só nós sabemos as lutas no oculto que passamos. Agora você imagina quando Josué, ele alegre, vamos dizer assim, já vamos encerrar, ele já olhando ali, venceu Jericó, agora, oh meu Deus, que bênção. E de repente se volta frustrado com o resultado. Mas como? O que aconteceu? Viu o Jordão se abrir, e Josué não era firmado só numa experiência. Ele está vindo com Moisés. Praticamente o seu ministério, a sua vida foi do lado de Moisés. Então ele via a nuvem descer, ele via a presença de Deus, ele presenciou muitas coisas diante do Senhor, perante Moisés. Então Josué, ele tinha uma bagagem, ele tinha uma experiência. Só que agora ele não tem Moisés do lado, agora é ele. Quando acontecia algo de errado, ele olhava e tinha Moisés. Ali está Moisés. E aí, Moisés? Aí Moisés corria e viu o resultado. Agora é ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Muitas vezes você dependia de fulano, beltrano e ciclano. Deus tira pessoas do nosso caminho para deixar você, porque quem vai vencer não é fulano, é você que vai vencer. Quem tem que voltar a vencer não é fulano, é você que precisa voltar a vencer. É você que precisa se colocar de pé, é você que precisa entender que agora é você que está conduzindo o povo. Quem está caminhando agora é você, meu irmão. Oh, glórias! Por isso, nesta noite, diante dessa palavra, entenda, nesta noite o Espírito Santo, o som do teu coração diz, filha, essa área, se prepare, Deus vai tocar, e você vai voltar a vencer, e você vai sentir livre, abençoada, porque é um Deus que não nos abandona nas batalhas ocultas que travamos, porque Ele conhece o meu e o seu coração, amém? Com a permissão nossa.